Atendendo a pedidos e já agradecendo os comentários, vamos falar sobre calor. Bom, a primeira coisa que eu tenho para dizer é que não existe receita pronta para calor na trilha. E aqui nesse vídeo eu pretendo dar 5 dicas. 5 dicas para enfrentar o calor extremo na trilha e não ter problemas maiores com isso, certo? Vamos lá. Primeira dica. Cada indivíduo é de uma maneira. Isso não é segredo para ninguém, mas as pessoas insistem em tratar assuntos, problemas que afetam pessoas diferentes de uma maneira igual. Então não tem receita. A maioria das coisas que você vai ver é beba água, use roupas leves e se alimente com direito. Tudo bem, isso serve para todo mundo. Mas você precisa primeiro saber qual é a sua individualidade, quais são os seus limites. E para isso você precisa treinar e se colocar à exposição das incidências dos raios solares. Então comece fazendo trilhas curtas em dias de sol e veja como você vai reagir a esse ambiente dessa maneira. Algumas pessoas são mais resistentes à luz do sol, às incidências dos raios solares, outras nem tanto. Eu já vi pessoas tendo queimadura de 3º grau numa trilha e já vi pessoas enfrentando um sol escaldante numa boa, ficando apenas um pouco mais moreno. Ok? Então a primeira dica é você testar os seus limites devagar para não ter problema, porque a incidência de raios solares em excesso pode causar problemas graves, como insolação e outras complicações. Então vai devagar e vai vendo como é o comportamento, e a partir daí você vai conseguir traçar uma meta de tolerância a esse tipo de exposição. Beleza? 2. Hidratação. É um mito que tem que ser enfrentado. Você sabia que você pode desidratar se você beber muita água? Através do desequilíbrio dos seus sais essenciais, potássio, sódio. Se você beber muita água, você vai fazer com que o seu organismo perca muitos sais. Então, a hidratação ela tem que ser consciente. Você precisa entender como é o processo de hidratação. E numa trilha, outros fatores devem ser levados em consideração. Por exemplo, você precisa racionar água. Você não pode tomar a sua água todinha ali só quando tiver sede. Você vai ter que fazer o seu cálculo e ver quanta água você ainda tem no estoque para poder saber a quantidade que vai ser ingerida, sem te colocar em risco de desidratação. E isso é complicado porque na maioria das trilhas você não conhece o caminho. Você tem apenas o mapa, mas você sempre vai estar em trilhas inéditas, travessias inéditas, trekkings inéditos. Então, muito cuidado. Você precisa racionar água, ter atenção aos pontos de coleta de água e principalmente purificar essa água. Porque se você tiver algum tipo de reação a uma água que esteja contaminada, o seu organismo vai excretar essa contaminação e para isso ele vai utilizar, adivinha? Água, através de vômito ou diarreia. Aí você vai ficar mais desidratado ainda. Então a desidratação ela está intrinsecamente ligada à sua tolerância ao calor. Tá certo? Vamos para o terceiro ponto. Ok, o mito das roupas. Você vai ver por aí muitas vezes que vão falar para você utilizar roupas leves, mas o que você precisa entender é que no trekking, na trilha, no hiking, você não utiliza somente roupas, aquilo são equipamentos. Uma luva dessa aqui vai aumentar a sua temperatura corporal, sim, mas é um equipamento, vai impedir com que você, por exemplo, sofra queimaduras de insetos, você sofra danos com espinhos, você sofra cortes. E se você sofrer algum desses 3 pontos, por exemplo, o que você vai utilizar para poder limpar? Se aliviar ou fazer cessar a queimadura, a urticária? Água. E você vai ficar com menos água e você vai desidratar e você não vai ter tolerância com o calor. Entendeu? Então, mesmo que determinados equipamentos ou tipo de vestimentas pareça que vai aumentar a sua temperatura corporal, diminuindo a sua tolerância com o calor, preste muita atenção no que você vai retirar do seu set de equipamentos para poder utilizar. Roupas claras, isso vai ajudar. Com certeza vai refletir a luz solar, a incidência solar e vai melhorar a sua tolerância ao calor. Esse eu acho que é o único ponto. E coberturas, óbvio, a gente precisa de cobertura, seja ela chemag, lenço, até a própria balaclava, que não serve só para o frio, serve para o calor também, bonés, chapéu, certo? Isso são
equipamentos necessários para enfrentar, ok? Filtro solar e proteção solar, isso é básico, eu não vou nem tocar nesse ponto, tá bom? Vamos passar apenas por essas dicas básicas para enfrentar o calor nas trilhas. Vamos para a quarta dica: alimentação. Você não vai encontrar marombeiros, pessoas com muita massa muscular performando bem nas trilhas, tá? Porque o sistema cardiovascular deles vai exigir com que eles tenham muita circulação, muita alimentação, enfim. E essas pessoas tendenciam a levar proteínas demais para a trilha. Na trilha você precisa de comidas leves, mais carboidrato do que proteínas. Você precisa comer proteínas, mas como as proteínas são metabolizadas pelo nosso corpo? Utilizando água. Então a água está no centro de tudo. Muita gente está levando barra de proteína para as trilhas, aquelas bebidas de proteínas prontas, são whey, né, líquidos já diluídos, e na tentativa ali de manter a sua média diária de consumo de proteínas, logicamente porque treinam, então em fase de ganho de massa muscular, enfim. Só que se você consome muita proteína ou alimentos que são aquelas porcarias salgadas e hiperpalatáveis, esse tipo de alimento vai consumir a sua água, e se consumir a sua água, o seu estoque vai baixar, você vai beber um monte de água e não vai conseguir se hidratar e vai ter problemas na trilha, no trekking, no hiking, conforme o que eu já havia falado, certo? Então, quarta dica: alimentação leve com carboidratos para te dar energia e nada que vá consumir muita água na metabolização, beleza? Quinta dica: trilheiro, saiba a hora de parar. Se você tiver um desconforto além do perceptível como normal, sobre incidência de raios solares, calor extremo, pare, descanse, retorne. E se for uma situação extrema, peça ajuda de alguma forma. Para isso servem os apitos, os rádios, os rastreadores e até mesmo o celular. Durante a trilha você vai ter pontos onde você vai conseguir algum sinal de celular. Isso acontece com frequência. Então essa dica é muito importante. Se você perceber que está se sentindo mal, pare. Porque se você apagar, escurecer, e você estiver no meio de uma trilha, de uma travessia, de um trekking, isso pode elevar a sua situação de um simples desconforto para uma grande fatalidade. Tá bom? Fica assim. Se você não é inscrito, se inscreva. A gente precisa dessa ajuda para poder continuar com o projeto. Deixe o seu joinha, clica aqui, porque a gente também precisa disso. Comente se você quiser dar sugestões de vídeo, nos fornecer a sua opinião sobre o que está sendo feito também é muito bem-vindo. E assim a gente segue e vamos caminhar. Beleza? Um abraço, tchau!